Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui para um novo encontro. Dessa vez, refletindo e fazendo uma certa distinção entre estar só e solidão. É importante a gente observar certas coisas para evitar que as sensações incômodas de desprestígio de nós mesmos, de isolamento, de entristecimento cheguem para nós. Nós precisamos saber perceber certas coisas e direcionar aquilo que nós estamos em busca, adentrarmos nesse caminho. Então, esse tema chega aqui para nós por esse motivo, é escolhido por esse motivo, para podermos distinguir o que nos traz benefício e aquilo que não precisa ser cultivado por nós, né? Porque vai nos colocar para baixo, vai nos fazer afundar numa certa depressão. Pode levar, inclusive, a isso, não é? Então, eu quero agradecer você estar aqui comigo. Se você já está me acompanhando há um tempo, se você chega agora, agradecida igualmente. E vocês podem colaborar dando like, enviando esse material para outras pessoas, indicando ou sugerindo, caso seja bom para vocês. E eu estou disponível para atendimentos individuais, trabalho com grupos, rodas de conversa, workshops, encontros onde nós possamos fazer dinâmicas de grupo e termos momentos de enriquecimento e de promoção da nossa essência. Então, agradecida por essa oportunidade. Então, falando sobre esse tema que é estar só e solidão, essa sensação que todos nós temos ela por perto e de repente essa sensação do estar só pode ser alguma coisa muito promissora e bastante diferente da solidão, que é aquele afastamento grandioso dos outros e de nós mesmos. Então, não é alguma coisa que possa trazer benefício. Quando a gente busca a origem da palavra solidão, e aí nós vamos sentindo isso, percebendo isso, enquanto eu falo aqui, você tenta aí ir observando as tuas tendências, os teus movimentos, como é que você tem se relacionado com essas coisas que eu estou apontando aqui, não é? Então, olha só, a origem da palavra solidão, ela vem do latim, né? E é a palavra, até onde se conseguiu ir, né? Solitudinem. Solitudinem. Os solos também, a grande raiz, né? Lembra o movimento solo, não lembra isso para você? O movimento solo é um movimento de destaque também, não é? Quando nós vemos apresentações, espetáculos solos, são os espetáculos onde uma pessoa tem todo o aparato para desenvolver ali uma determinada cena, uma determinada temática, né? Uma arte. Então, olha que bacana, né? O solo busca um aflorar de si mesmo, de suas características, né, de suas habilidades. Não é assim?
Veja como que você observa. Muito diferente se você pensar num solo sozinho de maneira depreciativa. Ah, sou eu comigo mesmo, só comigo mesmo e com mais ninguém. Isso é depreciativo. Como só comigo mesma? Sou eu com as múltiplas formas de eu ser. Porque cada um de nós tem múltiplas formas de ser. Desde que a gente aprenda a reconhecer essas coisas. Desde que a gente aprenda também a fazer elos com os jeitos que podemos nos revelar para nós mesmos e a partir do qual, nesses elos, não se criem, não estejam presentes conflitos, antagonismos, embora que conflitos e antagonismos também fazem parte. A gente tem dúvidas, né? A nossa dúvida, os nossos movimentos apresentam, por vezes, as necessidades de escolha. Quantas possibilidades que temos de poder criar, fazer, produzir, né, determinadas coisas. Temos infinitas possibilidades. Então, olha que bacana a gente poder perceber a beleza da diversidade em nós, mesmo sendo uma pessoa. Quantos desdobramentos não podemos fazer em equilíbrio, em harmonia, em complementação, né? Na ideia de complementariedade de nós mesmos. Não vamos nos esquecer que a criança que fisicamente o nosso corpo um dia assumiu, o corpo infantil, essa criança, essa sensibilidade, essa inocência, essa ingenuidade, essa genuidade, né? Essa coisa genuína está em nós, permanece em nós, nos acompanha nas mais diferentes fases da nossa vida. Então, fazer essa observação faz com que, né, nos coloca numa posição, numa situação de enxergarmos as nossas belezas, né? Os infinitos jeitos que temos de criar e de transformar as coisas que vivemos. Isso significa, minha gente, solucionar problemas. Isso significa sair de situações que incomodam. Isso significa perceber que às vezes a gente está buscando as coisas fora de nós para resolver algo e na verdade tudo isso está em nós mesmos. É que nós não estamos acostumados a fazer essa autoobservação. Então, olha que interessante, né? E como fica rico a riqueza de nós percebermos as coisas que podemos aprimorar em nós. Então, quando a gente fala do estar só e solidão, a gente pode perceber assim, olha, que a solidão, ela não é desfrutada. Quando ela não é desfrutada, a tendência é adoecer. Então, quando a solidão, ela não está próxima do estado da sensação de sentir-se só, porém completo, ela leva ao adoecimento, porque ela vai estar ligada à escuridão, né? Solidão
rima com escuridão. E é isso que tende a acontecer com a pessoa que vai se isolando, se afastando. Pode ser por questões da própria personalidade, pode ser alguma situação momentânea, pode ser alguma dificuldade que a pessoa tem de fazer o gerenciamento de si mesmo. Pode ser por uma queda que a pessoa sofreu, uma queda emocional, né? Um sofrimento emocional que de repente ali fez com que ela se desconectasse dos demais, desacreditasse nas outras pessoas, na criação de vínculos, enfim. Então, por N motivos, essa questão da solidão pode aparecer, né, pode estar sendo vivida como alguma coisa negativa, né? Por isso que é importante se mergulhar um pouco nisso para querer observar o que está acontecendo. Muitas vezes isso precisará ser feito com a ajuda de um profissional, um terapeuta ou um psicólogo, né? Alguém que vai estar lá junto, disponível para a pessoa fazer esse auto-olhar. Mas tudo isso com a ajuda, mesmo com a ajuda de alguém, de algum profissional, a ideia é cada um poder se sentir mais encorajado para reconhecer suas tendências e saber se redirecionar, saber sair fora de um trajeto destruidor, autodestruidor, quando sentir que ele pode estar chegando, certo? Então, quando eu chego a ponto de procurar a ajuda de um profissional, é porque certamente a situação já meio que saiu dos limites, né? Já extrapolou. E ótimo que exista essa possibilidade também de contar com a ajuda de outros, né? Por isso, inclusive, eu estou aqui também. Mas as dicas que eu trago é as dicas de que você não abra mão de perceber você mesmo, né? Mesmo quando você conta com a ajuda de outros. Exceto se você tem alguma dificuldade, né, algum desequilíbrio mental ou de percepção de si mesmo, né? Não responde pelas tuas faculdades mentais ou emocionais. Exceto nesses casos, todos nós podemos fazer isso. E mesmo nos casos que eu citei, as pessoas podem fazer os devidos aparos, os devidos cuidados, né? Fazer os devidos atendimentos para poder sair fora dessa situação, né? Claro que eu estou falando de pessoas adultas ou que têm a possibilidade de atingir o nível mental adulto. Então, para uns, estar só pode ser um alívio, uma benesse, uma coisa maravilhosa, né? De poder desfrutar de si mesmo e das rotinas e das criações que ela mesma faz. Para outros, né, estar só pode ser um martírio, pode ser uma tragédia, né? Ele pode se sentir com isso desprezado e pode buscar a bengala de uma companhia. E por que bengala, minha gente? Porque a companhia sempre ela é importante. Nós somos, nesse mundo material, nós vivemos em sociedade, em grupos, nós dependemos uns dos outros. As amizades que temos,
as boas amizades que cultivamos nos ajudam a entender melhor a nós mesmos e a desempenharmos de uma forma mais significativa, né, de uma forma mais brilhante, os papéis que desempenhamos. Então, isso é muito importante. Porém, buscar outras pessoas, buscar companhia constantemente quando né, a pessoa diz que não consegue estar sozinha ou fazer determinadas coisas sozinhas, vejam bem a palavra utilizada, né? Não consigo, isso significa, então, que a companhia que ela está buscando, que essa pessoa está buscando é a companhia de uma bengala, que a gente chama, né? É aquela companhia que vai trazer um alívio para ela continuar na caminhada, porém, o que ela necessita de fato, né, essa bengala pode ser importante para um momento X ou Y, mas ela precisa ser vista como bengala, né? Porque o que cada um de nós necessita enquanto seres saudáveis, né, para que tenhamos uma vida produtiva, promissora, o que necessitamos é saber fazer escolhas e tomar decisões por nós mesmos. É poder falar para um filho, para um marido, para um amigo: ah, você não quer ir ou não pode estar comigo, né? Tudo bem, legal, nós vamos fazer um combinado outro em outro momento. Então, dessa vez eu vou, sem você. Isso é muito importante, a gente poder treinar essas habilidades em nós, para que a gente não fique refém de outras pessoas nessa vida, né? A vida nos coloca como atribuição, enquanto pessoa adulta, a saber utilizar a nossa mente, saber utilizar as nossas emoções, sentimentos, convicções, para ir fazendo as coisas que a gente acha importante, sem romper com outras pessoas ou sem criar conflito, porque o outro não quer ou não pode ou não reconhece importância em fazer determinadas coisas que para nós é importante. Às vezes uma viagem, ir para um lugar, desfrutar de um determinado passeio, de um determinado evento, né? Uma prática, às vezes cotidiana, na qual você acha que é importante você desenvolver, mas não encontra companhia. Olha que bacana se treinar para perceber, por que não? Qual é o receio? Vai acontecer alguma coisa com você, porque você não está com alguém que você conheça, né? Você não pode estar junto de outros que você vai conhecer, criar oportunidades de novas amizades, né? Eu lembro bem quando nunca tinha ido ao cinema sozinha, há muitos anos atrás, quando achava que ir ao cinema era um passeio que tinha que ser feito com outros, né? Como assim, ir ao cinema sozinho? Como assim? Então, eu já estava, né, como muitos de nós, né, eu já estava dando insignificância para o filme, para a programação artística. Não era programação artística ali, aquele filme, aquela história, aquele enredo, o mais importante. O mais importante era perceber em que companhia eu estaria. Então, como que isso é possível quando a ideia é ir ao cinema? Então, assistir um filme para quê? Qual é a intenção, né? De que maneira você vai se percebendo incapaz de fazer as coisas sozinha ou sozinho?
né? Como que você vai criando obstáculos para perceber que o ir e voltar é possível e prazeroso quando você está com você mesmo, né? E você vai descobrindo esse prazer. Às vezes ele não se apresenta logo de cara por força de um hábito, por força de um costume, não é? E quantas pessoas deixam de fazer as coisas que vai ser bom para si por causa disso, né? Porque o marido, o filho, ou um amigo, ou a esposa não está identificada com aquela proposta. Então é muito bacana nós, e esse tema traz essa oportunidade, né, de perceber as singularidades de nós mesmos e de respeitar a nossa singularidade, os nossos sentimentos, né, valorizar isso. Com isso nós vamos nos sentindo encorajados para resolver as coisas e para levantar quando cair. Porque uma coisa que nós fazemos, que nós exercitamos, puxa outras, né? Então, esses treinos que a gente aprende a fazer na vida vão nos ajudando a ter uma personalidade um pouco mais lapidada. Olha que legal isso, não é? Então, gostaria que você observasse isso, percebesse como que você se sente, se você abre mão das coisas que você gostaria de fazer, né? Se você vai tornando a tua vida insignificante, né? Com pouco significado, por conta de você buscar subterfúgios, né? De você oferecer justificativas que estão fora de você e que vão te fazendo se sentir mal, né? E que vão te fazendo se sentir menor do que você é, né? Então, observe isso, perceba essas coisas, né? Muitos se sentem sozinhos, inclusive estando rodeados de pessoas, né? Então tá cheio de gente e tá se sentindo sozinho. Pode ser uma questão do momento só também, bacana, né? Pode ser uma questão do lugar, da circunstância, de um estado de espírito sazonal. Pode ser isso. Até aí tudo bem, né? A questão é se esse tipo de sensação gruda em você. Quando você permite que gruda, né? Porque as coisas só grudam em nós quando a gente permite, quando a gente está ligado no piloto automático ou quando a gente se sente tão pequeno, tão criança, tão infantil, que a gente não faz as mudanças necessárias. Então, nós podemos fazer as mudanças necessárias em nós mesmos, devemos fazer, inclusive, em nosso benefício, em benefício do alto amor que oferecemos a nós. Então é importante cada um se olhar, né? Se olhar, se perceber, se observar, ter a percepção também do seu histórico familiar, como foi criado, quais as crenças que foram passadas para você, né, na sua educação, o que seu pai, sua mãe, seus avós falavam, né, a respeito de certos movimentos, né, que o homem faz ou que a mulher faz, o sair sozinho, o estar sozinho, né? Essas coisas todas podem pode indicar uma propensão, inclusive a propensão da depressão. Pode ser indicativo por uma avaliação histórico-familiar. Mas isso não é nada para criar alarde, é só alguma coisa para se saber e procurar fazer um movimento aí, né? Procurar fazer escolhas, procurar situações
onde haja diferente daquilo que foi o seu habitual, daquilo que você reconhece como adoecedor. Você começa a se encorajar para ir no sentido contrário, daquele que você conhece, né? Conheceu até o momento, o devido momento. Krishnamurti diz assim para nós: embora nós tenhamos semelhanças enquanto seres humanos, nós construímos paredes entre nós mesmos. Quando não nos ouvimos, não nos sentimos, não atendemos às nossas próprias necessidades. E também nós criamos paredes com outros da nossa espécie. Então, perceber, né, que a gente pode criar mais pontes do que paredes, né? Mas nós precisamos ter essa intenção. E aí vale perceber como tem sido a sua experiência em relação à formação de vínculos humanos, né? Se isso é importante para você, vínculos humanos sem criar dependência, né? Sem que esses vínculos sejam bengalas para você. Então, como tem sido essa sua experiência, né? Se você tem amigos, se você cultiva conexões pessoais, se você preserva amizades, valoriza estar entre outros, né? Se você se oferece como companhia para outros, né? Se você aprecia contar com os outros e poder também se oferecer para que os outros possam contar com você em determinados momentos. Então, contar com sem depender de. Olha esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio importante, né? Quando a gente escolhe alguém para estar conosco, um namorado, um companheiro, uma companheira, que a gente faça isso não para ser feliz, né? Porque a gente não deposite na pessoa, no outro, a possibilidade de gerar felicidade em nós. Nós precisamos ter em nós o mecanismo autogerador de felicidade, com as coisas que fazemos, que escolhemos, que realizamos. O outro é um complemento daquilo que não somos, um complemento de alguma coisa que desperta curiosidade em nós, que desperta prazer em nós, mas é um complemento, né? É alguma coisa que oferece o prazer de estar junto para criar outras coisas, mas não para direcionar a nossa vida, nem a nossa, nem o outro tem que ter essa importância para nós e nem nós podemos ser essa importância toda para o outro, né? Porque isso tira o brilho da autonomia, né? Isso tira a capacidade de se levantar quando você cair, né? Isso favorece que a pessoa fique cada vez mais doente, cada vez mais infeliz, né? Tenha fragilidades emocionais intensas e comprometimentos físicos também, né? Porque o emocional e o físico estão ali juntinhos. Então, olha que legal a gente poder perceber isso daí. A nossa mente, ela pode produzir, né, e pode gerar o estado de solidão, né, solidão no sentido da negritude, né, daquilo que amedronta, né, mas ela pode gerar também o estado de estar só enquanto completude. Percebermos as outras faces de nós mesmos, né, e essas outras faces faz com que a gente
veja a real face que temos, o que somos de verdade na nossa essência. Olha que bacana isso, minha gente. Perceber que cada dia, né, assim como as estações do ano, tem alguns momentos que nós temos tendências diferenciadas, né, bem ligado às estações do ano. Né? Então, às vezes, nós temos fogos internos, né? E às vezes a gente tem uma brisa, uma coisa mais fresca, né? Então, basta apenas observarmos. Nós não temos que escolher uma coisa ou outra, porque tudo faz parte de nós, tudo faz parte da nossa verdadeira face, né? Então, a gente não precisa ficar brigando com nós mesmos, né? Olha que bom a gente poder exercitar a generosidade em nós. Então, perceber a própria essência é perceber a beleza única, né? A sua verdade, a sua sensibilidade. Essa percepção amplia a noção de você mesmo. E isso é muito diferente do contrário, que é afastar-se de si, que é sentir-se na solidão. É muito diferente, né? Então, estar bem com você mesmo cria uma mente livre de influências e cria a tua autonomia. Te aproxima da imortalidade. Quem diz isso é Krishnamurti, né? Que nós morremos quando a gente se afasta de nós mesmos. Quando a gente se aproxima de nós mesmos, da nossa essência, nós reconhecemos a verdade como ela é. Então a gente cria mais vida em nós, diferentes jeitos de criar vida em nós mesmos. Então o que eu diria para vocês nesse finalzinho do vídeo é assim: observe-se, fortaleça-se, né? Experimente oportunidades de viver coisas diferentes, de criar desafios para você, desafios amorosos, né? De contatar as tuas sensações, as tuas emoções, de fazer contato com teu silêncio, né? Com teu modus operandi, né? Com tuas crenças, teus desejos, tuas intenções, aproveitar para ir se lapidando também. Quando você reconhece a si mesmo, você pode desprogramar-se, né? Sair fora daquele programinha mental que te acorrenta, que te adoece. Então você pode fazer uma nova programação e você pode ousar criar faces de você que você ainda não conhece, respeitando a tua própria essência. Respeitando a tua própria essência. Então a autopercepção, ela gera fortalecimento e encoraja para lidar com as dificuldades do cotidiano, né? Para levantar frente às quedas, porque a gente toma umas rasteirinhas também, né? Mas tudo bem, porque nós somos capazes de levantar. Temos pernas, boas articulações emocionais, né? As articulações do corpo físico devem funcionar também do ponto de vista emocional. Então, as articulações, né? Elas se dobram, elas expandem, encolhem e expandem. E é isso que a gente precisa, saber quando a gente se recolhe e quando a gente se expande, fazendo as melhores escolhas sempre para nós, para uma vida mais saudável, mais cheia de diversidade, de multiplicidade, de formas de expandirmos a nossa sabedoria.
né? E com isso a gente vai gerando felicidade, né? É a autogeração de felicidade. Então, estar só não é separativo. Só a solidão secciona, a solidão separa. A solidão, ela cria conflito. Aprenda a banhar-se de solicitude. É o estar só e completamente disponível para você, percebendo a tua respiração, fortalecendo teus pensamentos e as emoções produtivas, né? Com isso você vai gerando para você, pode gerar totalidade. E o universo é isso, né? É totalidade. Então nós podemos fazer as conexões verdadeiras com esse maravilhoso universo, que é a essência de onde viemos. Eu fico por aqui, deixo um grande beijo, agradecimento pela tua companhia e que você possa repensar essas coisas, ver de novo se for o caso, para se fortalecer. E se necessário, eu estou por aqui. E a semana que vem a gente se encontra com um novo tema. Grande beijo.